Deus abençoe. Apocalipse 6, nós vamos ler o versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amado Criador, nós desejamos tomar melhor conhecimento da Sua palavra e desejamos viver esta palavra que o mundo não almeja, mas nós a amamos e desejamos cumpri-la dentro daquilo que nos cabe como cristãos. Queremos Te adorar, Te servir e estar preparado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Amém. Vamos tratar deste assunto. Estas coisas não são naturais. Que coisas? Lemos sobre o sexto selo. O sexto selo não tem acontecimentos total no nosso tempo, mas coisas espirituais estão acontecendo no nosso tempo e a gente precisa perceber estes acontecimentos. Então, estas coisas não são naturais. Tem muitas coisas entre o cristianismo, entre os lares, que não são naturais. São acontecimentos espirituais. Eles estão em pleno desenvolvimento no lar, na igreja e no mundo. Coisas que não são naturais. E muitas vezes nós pensamos em coisas naturais, as pragas, a quinta trombeta, que ali tem a praga dos gafanhotos, então representa muito ser uma praga natural sobre o mundo. O irmão Brana fala alguma coisa sobre isso e eu quero ler para vocês. Bom, a união invisível da noiva, parágrafo 89. Bom, se então era loucura, é loucura agora. Há tempos atrás, no tempo da nossa avó, era loucura colocar a roupa que as mulheres colocam hoje. E se era loucura lá, diz o profeta, é loucura hoje também. A pessoa que mudou a maneira de pensar. Então é uma loucura que a pessoa está, mas é espiritual. É uma loucura espiritual. Então não são coisas naturais. São coisas espirituais que estão acontecendo. Porque se foi loucura lá atrás, é loucura hoje. Só não está sendo loucura porque mudou o tempo e os homens, suas cabeças também foram reformadas. Mudou. Mas para Deus tudo
É uma loucura viver do jeito que estão vivendo, vestir do jeito que estão vestindo. Veja os assassinatos e coisas que estão sucedendo agora no mundo. Loucura. A coisa completa vem a cumprir Apocalipse. Pode que cheguemos a isso nesta semana, onde essas coisas espantosas, essas não são naturais. As coisas espantosas, não são naturais. Isso são coisas espirituais que faz as pessoas gritar às rochas e aos montes e tudo demais, que lhes caia por cima, onde nós lemos. Então ele está falando com respeito ao sexto selo, e que o que acontece é uma loucura, é uma demência nas pessoas, que elas estarão numa loucura total, que elas estarão vendo coisas que não são naturais. Elas estarão vendo e gritando. Talvez está num lugar tão plano e dizendo, caia sobre nós, monte. Alguém pode dizer, mas não tem monte. É uma loucura. Aquilo está na mente da pessoa. Isso é produzido pelos filmes. Todos os filmes que não presta, que é difícil ter o que presta. Todos esses filmes que a pessoa vê e depois não consegue dormir, então é melhor nem ver, porque você sabe que ele não presta. Ele já atrapalha o sono. Coisa boa é quando dá sono na gente. Você vê? Mas aquilo atrapalha o sono. Aquilo não é de Deus. E são coisas que já foram criadas pelo rádio, pela televisão, pela quarta dimensão, e que agora está infiltrando na mente da pessoa. E qualquer coisinha deixa a pessoa apavorada. Ela tem que ser muito segura e muito sadia para não estar apavorada. Porque são as coisas que estão sendo formadas pela quarta dimensão e jogadas dentro de casa através da televisão, destes filmes, destes programas. Aquilo tudo traz unção. A novela traz unção de adultério, de amantes. Toda mulher que gosta de novela é perigoso. A qualquer tempo, você saber o que aconteceu. Até o homem, se ele gosta, isso conquista. São espíritos que estão tomando conta das pessoas e elas passam a ser ungidas com aquele espírito para fazer aquilo. Vocês veem que crianças que viram certos filmes tiveram a unção de matar os pais. Porque viram certos filmes. O que é aquilo? A unção desceu na criança daquele filme. Como se quando você está ouvindo a palavra de Deus, se a unção que desce no tabernáculo, desce no seu coração, para aquilo ser uma realidade, você sairia daqui como um rápido. Seria uma bênção. Você sairia leve daqui. Se deixasse aquilo acontecer, como a pornografia acontece na mente do indivíduo, e que ele vai e tem até que realizar coisas para se ver livre. Por causa da pornografia, por causa dos filmes, por causa das novelas, dos amantes. Aquilo desce de uma forma ungida nas pessoas que elas chegam a cumprir. Muitas mocinhas, elas partem para esse lado. É por causa da unção do que elas gostam. Muitos rapazinhos, é a unção do que gosta. Talvez não tenha nem a televisão em casa, mas é a unção do que gosta. E aquela unção desce sobre a pessoa, que ela vê uma revista, é o suficiente para fazer todas as cenas. Ela vê apenas uma parte de um filme, de uma novela, dá para completar tudo. E muitas insatisfações que existem entre os cônjuges é exatamente uma unção. É uma unção diabólica, é uma unção de aversão pelo marido, pela esposa. Desceu uma unção.
na pessoa. Por quê? Porque se fosse aquele artista da televisão, ela não seria daquela forma. Ele não seria daquela maneira para sua esposa se fosse aquela artista da televisão. Mas como é uma lavadeira de roupa dele, que cuida das crianças dele, que está toda esgotada, e não tem a pele bronzeada como aquela artista tem, então ele não sente atração por ela. E nem a procura. E assim acontece do lado da mulher, quando ela rejeita o marido. Algo está na sua mente. Você pode me chamar de louco, talvez eu seja. Mas isso não me engana, não me ilude. Quando ela tem a unção do casamento, a unção do marido, que ele é seu artista principal, ela não dormiria sem ele. Ela abraçaria o travesseiro e chamaria pelo nome dele. E ele a mesma coisa, como muitos têm feito, abraçando pelo nome da amante, do amante ou da pessoa que elas carregam na cabeça. Não são coisas naturais. Vocês estão me entendendo? Isto que acontece hoje não são coisas naturais. As pessoas é que não percebem. Toda indiferença no lar, toda indiferença nos casais, não são coisas naturais. Não é só porque ele não deu roupa para ela, não. Não é só porque ele não deu um calçado novinho para ela, não. Não é não. Não são coisas naturais. É uma unção de insatisfação que não vai bem com aquele marido mais. Suas relações familiares não são normal mais. O quê? São coisas espirituais que estão acontecendo e ele e ela não está percebendo. Está dentro de casa. Todo homem vivo hoje, você não deve também ser demais, mas todo homem vivo hoje deve saber disso. Porque não existe coisa natural melhor do que marido e mulher. Irmãos, não tem circo, não tem cinema, não tem televisão, não tem roupa nova, é conversa de mulher. Que uma roupa nova mudaria e ela teria melhor relacionamento com o marido, e um sapatinho novo mudaria a sua opinião. Então ela está sendo comprada como uma prostituta. E a cristã não é assim. Então são coisas espirituais que estão acontecendo, só que eles não dão conta. O profeta diz, você sabe, se Deus tivesse uma coisa melhor, depois da salvação, para dar para um homem, além de uma esposa, ele teria dado. Então, olha, tirou a salvação, não tem coisa melhor do que o relacionamento entre marido e mulher. Não tem coisa melhor. Quando isso não está bem, é porque algo está acontecendo. Prepare-se. Prepare-se para uma decepção no dia do juízo. Um homem que você nunca esteve com ele. Uma mulher que você nunca esteve com ela. Mas que suas mentes chamaram estas pessoas em cena tantas vezes. Isso foi a causa da frieza entre você e seu marido, entre você e sua esposa. Isso parece ser do outro mundo, mas é verdade. Porque são coisas espirituais. E naquele dia vamos ser julgados como adúlteros, adúlteras, tendo 10, 50, 60 anos de mensagem. De igreja. Porque nunca tiveram o prazer que deveria permanecer como marido e mulher, porque casamento é aquilo ali, permanece.
E quando não houver mais nada, que aquilo já morreu, como Abraão e Sara, viveu 20 anos sem um relacionamento familiar. Quando veio Isaac, foi um relacionamento familiar tão novo para os dois. Porque já estavam desligados daquilo pela velhice, pelo cansaço, pela mortificação física. Mas Deus entrou em cena porque havia senhorio para aquela mulher. Ela dizia: Abraão, meu senhor. Havia respeito entre Abraão e Sara. Ela é minha senhora. Ele só vivia com ela. Não é questão de ir para a cama pensando noutra ou noutro. O povo está com Jesus, mas está pensando no futebol. O povo está na igreja. Glória a Deus, aleluia, o Palmeiras. Glória a Deus, aleluia, o Corinthians. Aquilo é o subconsciente. Está ali sim, principalmente uma hora de culto, de adoração a Deus, e você sabe, glória a Deus, aleluia, soltou um foguete lá fora, você sabe, oh, o Santos está jogando, o Palmeiras está jogando, o Corinthians, quem será? Você está dominado pelo espírito de fora, porque aquilo ainda está em você. Aquilo ainda está. E assim estão os amores do passado, os namorados do passado, as namoradas do passado. Pastor, você é louco. Eu estou mexendo com aquilo que a cabeça das pessoas, a maioria das vezes, trabalha e por isso são infelizes no cônjuge. São infelizes porque elas nunca puderam ser satisfeitas, porque nunca tiveram uma escolha certa e casaram com quem não deveria casar e até hoje estão sofrendo. E vão sofrer até o fim. E possivelmente. E rápido. Ir para o céu. Coisas sobrenaturais estão acontecendo. Não são coisas naturais que está acontecendo na mente das pessoas. Se você assistir um filme de sexta-feira 13, que não dá para assistir. Aquilo de machadinha, de tudo, você está doido. Aquilo ali já carrega um espírito terrível. E aquilo penetra na pessoa e uns gostam tanto que já familiarizou com aquilo, que aquilo é a vida deles, é o ar que eles respiram. Outros, se vê um pouco aquela cena, repete, eles estão na cama, dá um ataque deles lá na cama. O que foi? Eu vi aquela machadinha, viu? Agora, isso daí são coisas não naturais. Está no subconsciente. E é por isso que o que você vê, você pode não cobiçar aquela mulher, mas se você deixá-la ir para o subconsciente, ela ficará ali muito tempo. Ele ficará ali muito tempo. No subconsciente. Aquilo está ali guardado. E Deus não trata só com o homem de fora, com a mulher de fora, é com aquele de dentro, onde está sendo atacado por coisas não naturais. As naturais foram que provocaram certas coisas, certos pensamentos, certas atitudes, daquilo ter penetrado no subconsciente e estar trabalhando lá. Por isso o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você pode enfrentar a luta que for, mas coloca Cristo em primeiro lugar e faz uma limpeza nessa cabeça. Faz uma limpeza nesse subconsciente e vai para a cama e durma com Deus. Amém? Cada um poderia contar alguma experiência do que tem passado. Mas presta atenção. Parágrafo 90, a união invisível da noiva. Na loucura total e completa, que este mundo entrará em seguida. Já está quase aí agora. Bom, vocês podem ver as pisadas disso. Aí está. Está desfilando na rua mesmo. Você vê a mulher na classe de roupa que ela põe e que ela vai em qualquer lugar, vai no supermercado, vem na igreja, naquele estilo de roupa, você tem que ver que não é coisa natural. É algo espiritual que está tomando conta daquela mulher
de Laodiceia, que é a cegueira da igreja, pegou também na mulher, pegou nos homens, e que eles não sentem mais nada, falta de roupa em si. Quando está faltando a metade da saia, ela não sente. Está faltando a metade da blusa, ela não sente. Não são coisas naturais. É uma loucura que já está atacando a mente do povo. O mundo está na loucura de Satanás. E quando uma mulher se veste como uma cristã, ela é louca por Deus, ela é louca pela palavra. Quando ela se porta como uma cristã, como ela veste decentemente como uma cristã, ela é uma loucura também, mas é loucura por Deus. Nós temos que tomar uma das duas loucuras, porque só tem duas, a loucura do diabo e a loucura de Deus. Se você não está na loucura de Deus, a do diabo está aí. O irmão Brana diz assim, aí está desfilando na rua mesmo, direto ao banco da igreja. O irmão Brana estava inocente com respeito a isso não. Ele diz desfilando direto ao banco da igreja. Agora, o que a gente usa falar é direto ao banco da igreja pentecostal. Se o irmão Brana estivesse pregando aqui hoje, ele não deixaria de lado o tabernáculo Brana. Ele não deixaria, e eu não posso deixar, onde eu prego de lado, esse tabernáculo não pode ficar de lado. Porque está desfilando ao banco do tabernáculo. Loucura total. Fazer coisa que um ser humano nem pensaria em fazer, de ser civilizado. Porque quanto mais civilizado, deveria ser melhor. Mas quanto mais civilizado, mais loucos são. Os índios não faziam isso. Uma moça perder a virgindade em certa tribo de índio, eles a fulminaria juntamente com o rapaz. E eles são não civilizados. Então, que tipo de espírito temos nós civilizados? Que isto vai acontecendo e nós não podemos fazer nada e nem temos que fazer, mas temos que ver que é uma loucura, você tem que ver isso. É uma loucura, não é coisa natural o que está acontecendo. Não é coisa natural das nossas esposas e cortando um pedaço da saia, não é coisa natural delas ir rachando essa saia e mostrando parte das suas pernas. Não é coisa natural de nossas filhas mostrar o umbigo. Não é coisa natural delas mostrar os seios. Não é coisa natural. Nós temos que estar vivendo em um grau de espiritualidade diferente desse mundo, como diz o profeta, quanto mais alto você está em Deus, mais a coisa se vê pecaminosa. Quando você não vê aquilo pecaminoso, falta de altura em Deus. Não tem altura em Deus, não subiu para estar com Deus, porque se sobe, a hora que olha só vê podridão. Loucura total. Fazer coisas que um ser humano nem pensaria em fazer, de ser civilizado. E aqui vai, irmãos, e eu queria entrar noutra mensagem aqui. Não sei se dou conta, veja o que Hollywood tem feito à mulher, observe como lhe tem roubado as virtudes sagradas da mulher, e poderíamos seguir e seguir, vem, ela perdeu tudo isso, como fez ela? Porque houve um instrumento sutil chamado a igreja. Irmão Brana não está culpando outra coisa não, interessante, ele diz, houve um instrumento sutil chamado a igreja. Porque a igreja não a doutrinou, a igreja não mostrou o caminho para ela. Como houve ali no Jardim do Éden, uma pessoa sutil, o diabo, entrou na igreja, tal como ele fez no Jardim do Éden, e a enganou nisso. Ela está enganada. A mulher pensa, ela não deseja estar errada. Eva não desejava fazer mal. Não foi voluntariamente, porém ela, a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, ela foi enganada. E enganada não é quando você voluntariamente o faz, é quando você é enganada a fazê-lo. Ela foi enganada. E isso é exatamente o que tem sucedido hoje em dia. Ela tem sido enganada pela televisão. A mulher tem sido enganada pela televisão, pelas revistas, por estas pessoas, todas estas boas coisas que estão saindo nas ruas.
moças modernas, elas olham nas revistas e olham os retratos, observem a elas nas ruas, vejam as roupas nas lojas, como Satanás, esse grande instrumento do inferno, tem descido entre as pessoas e as enganou nestas coisas, e a mulher crê que ela está bem. Você diz para Laodiceia, você está nua? Ela diz, não, eu estou noutra vestida. Ela crê que está bem. Não adianta corrigi-la, ela crê que está bem. E ela está morta e não sabe, ela está longe de Deus. Veja como ela perdeu tudo isso e quão astuto isso foi, ela perdeu e não sabe. Eu quero que tanto homens como mulheres reconheçam o próprio Sansão. Pensou que Deus estava com ele e não estava. Ele levantou e disse, me livrarei mais esta vez. E ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele, diz a Bíblia. Ele não sabia. Por isso ficou cego por Dalila. Você fica cega. Cega pelos programas de amor, de sexo, na televisão, na revista. Gente, essa coisa de novela, se vocês lembram, vem desde o tempo que não tinha televisão. Desde o tempo que novela era apresentada através de rádio. Eu era criança. Isso já vem de muitos anos. Mas hoje está conquistando muito mais, porque agora pegou a cena, não só a voz, não só o murmúrio, não só... Mas agora vê a voz, as cenas. E aquilo empolga tanto a mulher como o homem. A unção desce, só que não desce a unção certa de marido e mulher. Desce uma unção, mas uma unção diamante. Não é diamante. Entendeu? É uma unção de amante. É aquilo que desce, tanto nele como nela. E como sentem bem. Mas se um conversa com o outro, se um precisa do outro, na vida sexual, talvez é perigoso dizer, por que você não fica mais espiritual? Uma hora dessa, a mulher quer que o homem seja até espiritual. Sabe o que a mulher gostaria? Talvez aquilo... Josué todo dia pregando, não chegai a vossas mulheres por 3 dias. A hora que vencesse os 3 dias, ela deveria chamar, Josué, ensina outra vez, não chegai a vossas mulheres por 3 dias, santificai ao Senhor. Mas se ela vivesse bem, num espírito aconchegante com o marido, ela o desejaria todo dia. Isso é falta de algo lá dentro. Vocês nunca vão me enganar, porque vocês não enganam o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em mim. Vocês nunca conseguirão enganar que simplesmente é uma frigidez feminina. Nunca. Isso é falta de paixão, de amor por esse marido. Isso tem conversa, isso sai, é garganta apenas. Isso é voz que diz eu te amo. Só numa hora, na hora de casar, eu te amo. Passa um ano, estou dando prazo. 365 dias, né? Aí depois você, mais 365. Quantos 365 já não foi em cima disso, filho? E eu te amo, eu te amo. E aí vai. Depois, você não escuta mais nada, eu te amo, acabou. Acabou. Aquele eu te amo da lua de mel. Já você acha, pastor, que vai ficar a vida inteira? Vai porque se é marido e mulher, vai ficar porque está aqui na terra. Enquanto estiver aqui na terra, um depende do outro. E a Bíblia diz que um não pode tirar o direito do outro. Leia Romanos, leia 1 Coríntios 7, para você ver Romanos 7, e ver o que Paulo ensinou. E Paulo nem casado era. Eu ainda sou casado. Sou suspeito em pregar essas coisas.
Mas Paulo, como não era casado, ele não é suspeito, não. Ele pregou isso. Como que ele sabia disso? Se Paulo não foi casado, ele não tinha necessidade. E além do mais, meus irmãos, eu digo não tem necessidade, porque ele não tinha uma esposa para estar com ele, deitar com ele. E ele ensinou isso. Que ela não pode roubar esse direito dele, nem ele roubar esse direito dela. Porque depois que casa, o seu corpo não é seu, é dela, e o corpo dela não é dela, é seu. Até quando ela quer. Hoje quem está mandando mais é a mulher mesmo. Você tem viagem. Diga que não. Hein? A maioria é. A maioria é. Agora eu não sou São Paulo, né, minhas irmãs? Vocês vão falar, mas você é pastor, você é casado. Chama São Paulo em cena, pergunta para ele. São Paulo, além do mais, ele era fariseu, filho de fariseu. Sabe de uma coisa? Não cometia adultério, não tinha vida errada. Paulo não era aquele que namorou um tempo e beijou até. Não. Como que Paulo ensinou isso para nós? Como que ele conseguiu ensinar? Como que Paulo sabia que a mulher não podia roubar o direito do marido e o marido roubar o direito da mulher? Como Paulo sabia? Como que ele foi ensinar essas coisas, sendo que ele não era casado? Eu sou suspeito em pregar isso, mas Paulo não é. Lê a Bíblia. Não crê em mim, crê na Bíblia. Ela testifica do que eu estou pregando para vocês. Não é só sexo, não. Você sabe que é tudo. Agora, eu acho engraçado que tudo atrapalha a mulher para o marido. Aí eu fiquei nervosa hoje, me agitou, pronto, atrapalha. O marido, você passa raiva nele, você pisa no pescoço dele, ele não é atrapalhado. Ô, rapazinho, por isso que ele foi feito. Criação original, ela é um subproduto, ela não descobre isso nunca. E sempre as desculpas é dela. Ela não percebe isso, que é desde o início. Deus disse que você fez. Logo ela diz, a serpente que o Senhor criou. Sempre pondo culpa em Deus. Eu sei, Adão, é a mulher que o Senhor me deu. E se perguntasse para a serpente? É porque o diabo entrou em mim. É assim que a serpente ia falar. É desse jeito, sempre pondo culpa no outro. Deus é culpado. Sempre culpando Deus, culpando o outro. Chama a si mesmo. Ele não depende nem de muita saúde. Você não vai pensar que isso daí depende. Ah, isso daí precisa ter uma saúde 100%. 100% na sua cabeça. Para isso não. Para amor não. Tem mulheres com AIDS na prostituição. Tem homem com AIDS lá. Doentes. Precisa de amor. Precisa de alguém, mulher que ama marido, ela não é coisa nenhuma. Fica iludindo esse... Iludindo ele a vida inteira. E ele também iludindo ela. Eu te amo a vida inteira. E cadê o amor verdadeiro? Amor de aconchego. Gente, se não existe essas coisas no natural, vocês acham que existe no espiritual? Não existe. E o que está acontecendo não são coisas naturais. São espíritos que trabalham no subconsciente das pessoas que as relaxam tanto, mais do que calmante. Para que marido não encoste nelas. Estão anestesiadas. Valium e aqueles outros. Muito bem, muito bem. Vocês só escutam isso de mim, né? Não, fica escutando. Quem mandou vocês pertencer a Franca? Ele mandou vocês pertencer a esse ministério. Os outros não pregam muito essas coisas assim, não. Tá bom? Vamos ver mais alguma coisinha aqui? 150 e não sabeis. Tem tanta coisa e não sabeis aqui, e que a pessoa não sabe mesmo. A mensagem não sabeis, parágrafo 150. Agora, veja o Espírito prosseguir isso. Haverá um tempo no nome do Senhor, quando as pessoas se tornarão completamente loucas. A Bíblia diz, gritarão e clamarão, coisas enormes e monstruosas em suas imaginações.
Não são coisas naturais, não. Os rádios e coisas ou programas de televisão lhe estão produzindo. Haverá tais coisas como formigas que se levantam na terra, que terão a estatura de 14 árvores de altura. Haverá um pássaro voará pela terra com asas de 4 ou 5 milhas de largura. Um pássaro, 4 ou 5, só as asas, irmãos, 4 ou 5 milhas de largura. O que é isso? A primeira chacoalhada que ele dá em cima de frente, já... Isso abala todo mundo que já está atacado da loucura espiritual. Não são coisas naturais. É a imaginação da pessoa que vai criar esse pássaro do tamanho da cidade. É a imaginação delas. Elas estão caminhando para isso. Você vê esses homens, essas mulheres, quando fica demente, eu tenho visto mais é homem, quando ficam dementes e a demência está num grau mais avançado, vocês vê eles falando sozinhos, eles brigam sozinhos, eles xingam, eles fazem careta, eles fazem de tudo, eles correm, eles param. É loucura! Está acontecendo com a pessoa e você olha nela, ela está sadia por fora, tão perfeita, mas a sua mente já foi governada, dominada por uma fraqueza mental. Agora, quando você vê acontecer essas coisas de mulher tirar roupa, de homem tirar roupa na rua e vir para a igreja, tem pessoas, meu Deus do céu, tem pessoas que já pertenceram a essa mensagem e sabem claramente como se veste, como se porta as mulheres nesta mensagem. Eu não sei como elas têm coragem de vir aqui fazer uma visita com uma roupa imunda. Isso é loucura, é demência. Essas mulheres, essas moças estão dementes e não sabem. Nós tratamos delas e elas ficam bonitinhas, mas elas estão com uma unção sobrenatural das coisas que não são naturais. Está com a unção do mundo, a unção diabólica que tira vergonha. Até de vir e manifestar diante da igreja. Elas vêm de calça esporte, elas vêm mostrando o seio, elas vêm mostrando o umbigo, elas vêm mostrando as pernas. E o que é isso? É gente que já esteve conosco, a gente comeu no prato conosco, tomou do vinho conosco, tomou ceia conosco, lavou os pés dos santos. Não são coisas naturais. Você pode pregar como louco. Elas não crerão nisto. Mas é a palavra de Deus para esse tempo. O que está acontecendo não são coisas naturais. Como tira o pudor, tira a vergonha de nossa família. Como pode ficar tão baixa desse jeito? Como um homem no púlpito pode ficar tão baixo? De adulterar, de prostituir, como pode estar tão imundo? Não são coisas naturais, não. O que está acontecendo no mundo da mensagem, no mundo inteiro, não são coisas naturais. Homens de nome, de renome, de posição, sabendo que tem 100, 200, 500 pessoas ou mais sob sua tutela, sob seu cuidado, ainda ter coragem de olhar para outra mulher, adulterar ainda. Você me chama isso de ato normal? Você é um pastor louco, demente. Mulheres, mesmo de diáconos, de pastores, agindo da mesma forma. São espíritos que vêm da quarta dimensão, ungindo essa pobre mente perdida. A mensagem já deve estar sendo pregada às almas encarceradas, diz o profeta. Estamos pregando e não sabemos, gente que não vai consertar.
Pregadores no púlpito, pregando para os outros no sertão, e eles mesmos vivendo a vida de adultério. Mulheres de pastores, filhos de pastores, que deveriam ser um exemplo, é uma vergonha, comendo o dízimo que o povo dá e vestindo a classe de vestimenta que vivem e vestem. Cego, nu, infeliz e não sabem. Mulher que está casada deveria dar descanso para esse marido que está trabalhando o dia inteiro vendo mulher nua na rua ou em qualquer repartição. Chega em casa, ao invés de ter alguém que o serve, que o ama, para que aquelas coisas possam se limpar da mente dele com a maior facilidade, encontra uma em casa que não cumpre com os deveres de esposa. Tendo marido cristão, é uma vergonha. Quando chegar o dia do juízo, não sei com que cara vocês vão chegar lá. Homens que não amam suas esposas, que não a tratam bem, com que cara vão chegar diante de Deus no dia do juízo? Não são coisas naturais que está acontecendo, não. Isso é coisas espirituais que está descendo sobre a igreja, sobre os crentes, e eles não estão valorizando a palavra, não valorizam o lugar que eles estão. Gente, um casal que não valoriza a sua posição, um marido, uma mulher que não valoriza a sua posição de marido, de mulher, de ficar no seu posto de dever e honrar aquilo ali até que a morte os separe. Vocês não têm mensagem do mundo, não. Vocês têm um mensageiro do céu que Deus mandou. O anjo forte desceu dentro daquele anjo, do sétimo anjo, para pregar essas coisas para nós. O que veio para nós não é apenas do natural, não. É o anjo forte descendo no anjo natural, que é o sétimo anjo, e esse pregando para nós. E nós temos agora que rasgar isso com o bico e dar para vocês. Mas se não dão atenção a isto, vão ter que pagar caro. Pagar caro. O profeta diz aqui: haverá tais coisas como formigas, ou um pássaro voará pela terra com asas de 4 a 5 milhas de largura. Sabe o que é isso? 6 quilômetros, mais ou menos, de largura. A asa no pássaro, e as pessoas o verão, gritarão, clamarão, chorarão por misericórdia, porém será a praga. Espere quando pregue a abertura das pragas. Você quer ouvir isso, né? Não, mas essas coisas que já dá para saber. Isso daí, filhos, o que está caindo primeiro não é natural. Está vindo sobre a mente das pessoas a queda moral. Gente, a queda moral de um pai de família, não saber que ele é pai de 2, 3, 4, 5 filhos, e que se ele arruma outra mulher, aquilo é uma desmoralização, cai o seu caráter. Será que não dá para pensar nisso? O que tem acontecido com nossos homens? O que tem acontecido com nossas mulheres? Mãe de 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia de filhos, e chega ao ponto ainda de errarem. Não são coisas naturais. Não vão reclamar depois que é por falta de vestido, porque isso é trabalho de prostituta. Não é falta de calçado, porque isso é trabalho de prostituta. E uma crente não é a prostituta. Ela devia saber honrar sua posição como esposa. Isso daqui, esse terreno aqui é meu e do meu marido, e acabou. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu ver mais um aqui, vou pular um pouco aqui, 154, desta mensagem. Vai acontecer na grande tribulação, já pensou bem, aquele Moisés que chamou as moscas, aquele Moisés que trouxe granizo, aquele Moisés que trouxe sapo, aquele Moisés que transformou a água em sangue, aquele Moisés, ele vai voltar outra vez. Agora o que está acontecendo não são coisas naturais. Mas depois, quando a coisa for acontecer, quando eles estiverem aí, isso vai ser real diante do povo. 154, e não sabeis. E ele diz que haverá espetáculos espantosos sobre a terra, lagostas com cabelo como uma mulher, cabelo longo para molestar as mulheres que cortam seus cabelos.
uma lagosta com cabelo longo. E para que isso? A mulher diz, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, não, porque você acertou a ponta do seu cabelo, agora pica ela aí. Não é para picar as árvores, não. A Bíblia já mostra que não é, não. É para picar as mulheres. Então por que não, João? Vai ter que picar eles também, porque estão usando brinco. Porque eles, ao invés de ter a posição de homem em casa e reagir com amor, mas colocar aquela mulher na posição e dizer, mulher, sua posição é ali, ó. Aqui é eu. Eu vou sair do seu lugar e você sai do meu. Cabelos longos para molestar as mulheres que cortam seus cabelos, dentes como de leão, aguilhões de suas caudas como de escorpiões, atormentarão os homens por meses. Vai picar na pessoa e vai doer 5 meses. A dor que um escorpião dói aí, ele pica, dói 24 horas, e a pessoa é perigosa morrer, vai doer 5 meses e não vai morrer. É para pagar o preço. Aí pode orar, eu não corto mais meu cabelo, eu não faço mais isso. O ferrão do escorpião está lá. Você vai ver. Vai? Você vai ver? Não, né? Atormentarão as pessoas. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Olhem aqui. Aqui está uma jovem torcendo-se pela rua. Aqui está um jovem. Seus olhos a veem. É membro da igreja. É um pentecostal. Irmão Brano não pôs que é do tabernáculo. Hoje nós temos que pôr. É pentecostal. Ou seja o que for. Aí estamos nós no meio. Porém, a primeira coisa que se dá conta é que não há um poste de segurança ali dentro. Ele olhou, a desejou e até dá uma paradinha para conversar com ela. Arruma assunto. Para isso arruma assunto. Só não arruma assunto para estar junto com o marido e com a mulher. Mas como arruma assunto, as pessoas podem estar brigadas em casa. E tudo cara feio. Sai lá fora, são hipócritas. Conversa, sorri com todo mundo. Primeiro você tem que sair de casa feita, preparadinha com o marido. Você está com aquele beijo, como diz o pastor Joel, que serve de rodo para limpar a casa. E depois chega lá fora, sorrindo para os outros. Em casa é só beijo que tem, só rodo. Como que estão? Quem é que gosta desse tipo de mensagem? Ah, pastor, prega que Deus é amor, aleluia. Vai levar nós para o céu, pastor. Não é bom saber que ele morreu na cruz para nos salvar, mas depois que ele saiu do altar, você tem que aguentar isso aqui. Depois que ele saiu do altar, não adianta você querer escutar só coisa boa, que você vai ter que escutar mensagem de juízo, que te advirta, que te posicione. Vocês não me avisaram até agora? Estou sossegado, né? Estou em paz, mas já vou terminar. Muito bem. Eu queria pegar só mais um pedacinho aqui. Ele continuou falando daquela moça, aquela jovem, ele diz assim, ó, ela dirá, olá, ele tem cabelos ondulados e algo bem parecido, um jovem de ombros eretos, essa coisa que está aí, né? Talvez intenta viver bem, muitas vezes nem está assim, mas faz que está, né? Talvez está muito barrigudo, puxa a barriga para dentro, como que tem um corpinho esbelto, não tem jeito mais, mas quer fingir. Ela começa a andar para ele mesmo um pregador. A primeira coisa que se sabe, que é? Isto aqui fora, o desejo carnal, e o espírito aqui dentro, sem dúvida, ungindo, dizendo-lhe, não faças, não faças. Porém, que fará? Se moverá aqui ao redor, terá... Ali vai ele. A primeira coisa que se sabe, está tratando marcar um encontro com ela. É culpado de cometer adultério quem a toque ou não a toque. Escutou? É culpado de cometer adultério com ela quem a toque ou não a toque. E aí? Ah, mas eu só conversei com ela, mas porque você a viu daquele jeito e não fugiu. Ela é própria para aquilo.
É interessante, vocês me perdoem, irmãs, eu tenho que ser claro, mas na mensagem Casamento e Divórcio, o profeta diz que a mulher foi feita para o ato sexual. Por que ela não quer e sempre fica rejeitando o marido? Qual o problema? Qual o problema? Pelo amor de Deus, conta para Jesus. Conta para ele. E ele é culpado de cometer adultério, que era toque ou não toque. Porém, um genuíno renascido filho de Deus, etc. Amém? Em outras palavras, fugirá dela. Vai querer conversar com ela. Mas como gosta de fazer amizade numa hora dessa? Difícil gostar de fazer amizade com uma menina feia, uma coisa esquisita, ou se não paraplégica. Vamos fazer amizade? Não. Quer fazer amizade? Ele com aquelas bonitinhas e ela sempre quando chega um bonitão na igreja. É falar só dos homens grandes, porque tem pequenininho bonitinho também, não é? Não tem? Você já olhou no espelho? Não. Então, a questão é essa daí. Quando chega alguém, aí elas querem ter conversa, elas têm o que conversar, têm o que satisfazer, são espíritos, gente, isso não são coisas naturais, não. Tanto homens como mulheres casados, quando estão com muita palestra assim um com o outro, você de ver o que está lá dentro. Não são coisas naturais, não. Já, pastor, você é um louco? Ele sabe como falar isso aí. E eu não sei se eu tenho que dar com casca e tudo para vocês. Talvez tapinha de pelica, e eu não consigo, eu tiro a luva, tudo, filho. Você sente é por causa disso, porque ele não tem luva. Você não pode fazer, é totalmente impossível que um macho de sangue vermelho passe por uma mulher assim, sem que nada tome lugar. Tem que reconhecer a posição. Se a mulher reconhecesse a posição do marido, trabalhando o dia inteiro, por isso que você não coloca a sua mulher para trabalhar no meio dos outros. Porque lá alguém vai ter problema com ela também. O problema é seu. A mulher é sua. Põe ela onde você quiser. Se você fosse um homem sábio, você faria diferente. Aguardaria para si. E ela, se fosse sábia, ela saberia controlar esse marido, sabendo que ele passou o dia fora de casa, para lá e para cá, e viu tanta coisa, que talvez ela não chega nem perto do pé do que ele viu. Mas quando ele chega em casa e vê uma mulher honrada, mãe de seus filhos, mesmo suja lá no batedor, ou lá na beira do fogão, mas que ela é uma mulher de respeito, aquilo muda tudo. Quando ele toca nela, é como diz o profeta, ela dá um tapinha no rosto dele. Um tapinha, né? Aí a coisa muda. Irmão Branham diz na mensagem, a segunda vinda de Jesus Cristo, ele diz, acaba todo o cansaço. Ela não sabe fazer isso. Não sabe fazer. Fala, eu vou te falar. Amém, irmão? Amém? Vocês estão gostando da mensagem? Estão? Está gostando, né? Espera lá. Aí vai ele. Você não pode fazer, é totalmente impossível que um macho de sangue vermelho passe por uma mulher assim, sem que nada tome lugar. Porém, quando há algo por dentro, algo que é renascido, ainda que o homem houvesse gritado, falado em língua, saltado, dançado e tudo mais, ungido com o Espírito, feito todos os sinais e milagres, que disse ali, por seu Espírito. Não importa quantos milagres o pregador tenha feito, quando ele cai por uma mulher, isso mostra que ele estava ungido com outro Espírito. Jesus disse, muitos dirão naquele dia, Senhor, não tenho profetizado em teu nome, não tenho expulsado demônios em teu nome, não tenho... Ele disse, apartai-vos de mim, obradores de iniquidade. Que é iniquidade? Algo que se sabe que deve fazer e não faz. Apartai-vos de mim, obradores de iniquidade. Nem sequer os conheço, porém, ali dentro desse homem, se este postezinho de segurança houvesse estado ali, essa semente de Deus que estava predestinada antes da fundação do mundo, a mim não importa o que aconteça, o detém, ali está para ficar. Ele não vai conversar com aquela moça. Ele não vai prosatear com ela. Aquele espírito de adultério. Ele sabe que ela carrega. Esse é o porquê essa mulher usará short. Ela é contada como prostituta igual a mulher que comete o ato
161, e não sabeis. Essa mensagem não é fácil, não, irmão. Isso não são coisas naturais. Esse é o porquê essa mulher usará short. Ela é contada como prostituta, igual a mulher que comete o ato. Agora as nossas irmãs ou alguma irmã ou vai para um piquenique, me põe lá uma roupa que não deve ser colocada nem no quarto de banho e fica diante dos homens e elas chegam queimadinhas e os maridos ainda recebem elas por mulher outra vez e fica com elas. Aí eu não posso falar mais nada. É muito pesado, irmão. Essas coisas é assim mesmo. Ela não sabe que isso é um espírito. Como reconhece seu ultimato? O que é um ultimato? A última palavra, o último é o amém, é o fim de toda a luta. Seu ultimato, se sua igreja é uma igreja pentecostal que lhe diz que o cabelo longo é fanatismo, você traz um pneu de estepe atrás de sua cabeça. Isso é verdade. Fala, não, cabelo comprido, isso daí é fanatismo. Aí elas fazem um corte, um pneu de estepe. Por causa daquilo. Não que é errado fazer um coquinho. A mulher faz como ela queira, desde que ela não corte seu cabelo. Mas a pessoa deveria ver isso daí, gente. Não são coisas naturais que está acontecendo. É espírito que está atacando as pessoas. Irmão Bran, o que devo fazer para ser uma melhor cristã? E que o irmão Bran disse? O que eu devo fazer, irmão Bran? A irmã perguntou para o irmão Bran, o que eu devo fazer para ser uma melhor cristã? Quantas irmãs querem saber aqui? O que deve fazer para ser uma melhor cristã? Ser uma mulher de oração, uma mulher de leitura da Bíblia. É engraçado, irmão Bran dizer assim, sirva bem o seu marido. O que eu devo fazer para ser uma melhor cristã, irmão Brando? Sirva bem o seu marido. Muito bem. Eu não estou querendo tocar e nem defender apenas o lado sexual, que é muito explorado nesse tempo, e Satanás está trabalhando de um lado, fazendo as mulheres do mundo tirar a roupa, e trabalhando do outro lado com as próprias crentes e fazendo elas ser frígidas, quer dizer, fria para o marido. Não importa com casamento, não está importando com nada. Diz, não, já casei. Agora, porque a senhora casou, a senhora vai andar despenteada. É porque casou agora vai andar de qualquer jeito? Não vai pentear o cabelinho? Vai. Não vai ajeitar? Vai. Casou? Então se prepara, previne. Viva para o seu marido. Igreja, agora nós já casamos com Cristo. Já casei com ele mesmo, agora já sou dele, agora eu chego aqui fedendo pecado. Não, agora que eu vou me perfumar. Agora que eu vou passar o seu perfume. Agora que eu vou me vestir da sua palavra, da sua pureza. Porque estou casada com Ele. Assim é a igreja em Cristo. Eu quero ter relacionamento com Cristo toda hora. Você não quer? Relacionamento com Cristo lá no seu trabalho, trabalhando, pescando, costurando, fazendo qualquer coisa. Mas aquele ligado no céu, ligado em Cristo. Isso vai melhor. Seu trabalho rende mais. Não precisa orar alto, não. Fica em espírito, trabalhe. Seu trabalho rende mais. Deus te abençoe. E assim que se vive com marido, mulher. Nas lutas, nas dificuldades do lar. Sirva seu marido. Antes que outra deseja tê-lo para servir. Senhor, nós te damos graças por esta palavra, pela hora que vivemos, por esta pregação. Sabendo que o que está acontecendo não são coisas naturais. Parece coisa do outro mundo, mas são coisas espirituais, são demônios ungindo o povo. Enquanto isso, o Espírito Santo está ungindo sua igreja, seus filhos pré-ordenados para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Amém, Senhor. Amém. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala
comigo. Ando sozinho, me encontro. Deus, fala comigo. Nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Por mais indigno que eu seja, Deus fala comigo no santuário da igreja.